Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Opa, tô tentando acertar aqui a altura. Acho que tá bom assim, né? Vamos iniciar mais uma live. Hoje nós vamos receber um querido amigo, brilhante advogado, Dr. Alexandre Maza, e o pessoal lá da casa dele, que é meu espião, diz que ele gosta dessa música aqui. Vamos lá, vamos botar em sua homenagem, Alexandre. Você deve estar assistindo já. Hoje a gente vai falar de reforma tributária. Eu não entendo nada disso, mas eu tenho certeza que isso daqui é importantíssimo. Walter Barreto Júnior, um dos grandes resistentes de volta à democracia. Ô, professor Maza, aí, a minha quinta coluna aí na sua casa me contou que você gosta disso daqui. Veja se você gosta, não. Dá para ouvir? É o Adagio de Albinoni. É isso mesmo? Olha que lindo. Muito bom. Eu sei, eu tenho uns espiões aí na sua casa. Bom, vamos chamá-lo então e ver que negócio de reforma tributária. Esse Walter, você é um dos heróis da resistência aí, hein? Sardenberg, olha, eu ia citar você. Sardenberg, eu ia dizer o seguinte, que eu tenho um grande amigo, um sábio, que quando eu falei em taxar o agronegócio, você falou, não, de jeito nenhum e não tem que ser taxado. Eu ia citar você agora. Que eu ia citar o Sardenberg, ele já me pegou aqui no pulo. Ele é um gênio, então tem que ouvi-lo. Alexandre. Bom dia, Taki. Me ouvem bem? É um pouco abafado. Eu acho que é esse AirPod aqui. Deixa eu tentar sem o AirPod, na raça, old school. Melhorou agora, Taki? Tudo bem, olha, nós temos um espião já dando palpite aqui, que é o meu amigo Carlos Alberto Sardenberg. Fui ouvinte por muito tempo dele. Então, eu outro dia jantei com ele e falei assim, olha, tem que taxar o agronegócio. Ele falou, não, não tem que taxar, não. Aí, agora ele falou só os lucros. Então, vamos lá, que esse tema é polêmico, pelo jeito. Muito. Alexandre, ó, o seu harém me contou que você gostava do Adágio de Albinoni. Então, coloquei aí para você. Bom, Alexandre, nós vamos falar de entender a reforma tributária e o que muda em sua vida para quê. O Alexandre é um querido amigo e muito mais do que isso. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e Salamanca e advogado e professor em São Paulo. Tem um monte de gente querendo te ouvir, Marcos Terra está aí, um monte de gente legal. Alexandre, primeiro, obrigado. Dá um beijo aí nas suas várias meninas que você tem aí em casa. Obrigado por você ter aceito o convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu que sou um telespectador, digamos assim, não sei como fala quem está na internet, eu sou uma audiência sua nesse programa. É um grande prazer poder falar com você. Espero não estragar o final de semana de ninguém ouvindo coisas sobre o direito tributário, que não é fácil, mas a minha especialidade é decodificar. Não, você é um grande professor há muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que você tornará esse assunto palatável. Alexandre, eu vou
vou te chamar de Ale, tá bom? Assim fica mais Manda coloquial. bala. Claro. Olha, Ale, eu sempre pergunto para os meus convidados, conta um pouco a tua trajetória. Como é que você começou no direito, dando aula, onde foi? Conta um pouquinho essa trajetória. Conto sim, eu sou de Guarulhos, uma terra com muitas carências, embora a 13ª maior economia do nosso país, o 13º maior município, retificando, do nosso país, e eu fiz direito por exclusão, porque eu me matriculei num colegial técnico quando eu era menino, na época ainda em que existia colegial, e ele era de exatas. E ele me serviu muito bem para eu saber que eu detesto exatas. Então, eu acabei indo para o direito por falta de opção. E me encontrei no direito, realmente gosto muito. E há 22 anos eu sou professor. Há bastante tempo eu era um professor que advogava. Agora eu sou um advogado que dá aulas. Eu tenho focado mais no escritório do que nas aulas, mas o magistério é onde eu me encontrei de verdade mesmo. Falando do direito, eu estou jogando sempre em casa, no magistério. E você deu aula por quantos anos? 22 até agora, desde que eu me formei, desde o primeiro minuto que eu saí da graduação. E hoje você trabalha... Bom, eu vou me permitir perguntar tolice, porque eu sou absolutamente naif na área. Você trabalha como tributarista, é esse o termo? Sim, eu tenho dois nichos de atuação, o direito tributário e o direito administrativo, que possivelmente são os dois ramos do direito mais complexos. Então, a minha função é transformar essa complexidade em algo acessível, mesmo para quem não tem formação jurídica. Tá. Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquelas coisas que qualquer inocente como eu perguntaria para você. Todo dia eu me deparo com afirmações do tipo: a gente paga pouco imposto de renda, no mundo todos os países pagam mais, ou afirmações do tipo: no Brasil a coisa da questão da progressividade ou da generalidade do imposto de renda está alterado, ou é ruim porque pobre paga mais imposto que rico. Como é que é isso? A gente tem um imposto de renda baixo, alto, o pobre paga mais que rico? Explica um pouco essa história. Então, a nossa Constituição, tá, que ela estabelece um princípio que rege todo o direito tributário, que é o da capacidade contributiva. Ou seja, há um comando na Constituição determinando que os tributos têm que ser graduados conforme a riqueza do contribuinte, sempre que isso for possível. O que acontece, por exemplo, com o imposto de renda, que é só um entre tantos exemplos, é que proporcionalmente se paga muito pouco quem está nas classes econômicas mais elevadas. E a tributação, por outro lado, é muito cruel para quem não tem tanta capacidade econômica assim. Está passando a ambulância aqui. Esse é o barulho ambiente desse momento, mas vai passar já. E então essa frase que se diz que o imposto de renda ele é baixo no nosso país se aplica às classes economicamente mais sustentadas, digamos assim, do que quem está numa condição econômica pior. Então é uma verdade, não é um mito, não. Para falar com você, eu fui dar uma olhada. O imposto de renda tem algumas características, princípios. Generalidade, todo mundo tem que pagar. Universalidade, todo e qualquer tributo auferido. E progressividade. Então, você está me dizendo o seguinte, que esta progressividade não está muito bem realizada, ela não está direito no país, é isso? É, exatamente. Há muito tempo o Brasil tem algumas alíquotas só do imposto de renda e a alíquota máxima de 27,5%, ela acaba tributando quem é de classe média e quem é de uma condição econômica muito mais forte. Então, em termos de patrimônio tributado, não há a menor dúvida de que a carga tributária recai muito sobre quem é pobre no nosso país. E os ricos pagam muito pouco. Então, esse comentário do Sardenberg aqui, ele é muito preciso.
Então, eu poderia ter ouvido isso em qualquer ambiente jurídico, em qualquer congresso, eu assino embaixo no que ele falou. Uma outra coisa, tá cheio de advogados aí te saudando, devem ser seus colegas e ex-alunos, né? Que você deve ter muita gente como ex-aluno. Cara, eu imagino que como o brasileiro médio, fico tonto, porque uma hora o cara fala, não, porque tem o IOF, o IPI, o Imposto de Renda, o PIS, PASEP, que são os federais, depois estadual é ICMS, PVA, municipal, IPTU, o, o caboclo fica todo tonto a hora que vê tanto imposto assim. Por que essa pletora de impostos? E eu acho muito difícil lembrar toda hora que tipo de imposto se paga, não se paga. Não existe uma história, uma ideia do imposto único? Pois é, existe essa ideia, ela é aplicada em muitos países com o nome técnico de monotributo, mas está muito longe da nossa realidade aqui. O que acontece é que o direito tributário no Brasil e os outros ramos também do direito, eles são feitos para que as pessoas não entendam mesmo. Eu tenho uma série de artigos que foi publicada há alguns anos atrás, chamada Mônimos de Siracura. E ali eu mostrava que há uma intenção deliberada de ser inatingível a linguagem jurídica para que as pessoas não compreendam o que está sendo feito contra elas. Então, é como se essa linguagem fosse uma cortina impedindo a população de compreender como muitas vezes a tributação é abusiva. Então, essa quantidade enorme de tributos, além de atender a essa função pouco conhecida do direito, também faz com que haja uma tributação muito excessiva sobre o consumo. Esse é o coração da análise tributária hoje no Brasil, TAC. A gente tem um desequilíbrio com a tributação do consumo muito elevada e uma baixa tributação sobre as grandes fortunas, sobre a renda, sobre o patrimônio. Isso é uma crueldade que tem raízes históricas no nosso país. Outro dia, uma pessoa que me assessora veio me dizer o seguinte, olha, foi decidido que você tem que pagar um imposto retroativo. Quer dizer, você está devendo algo que foi julgado agora, então você tem que pagar coisas retroativas. Isso acontece? Quer dizer, é julgado uma lei e você tem que começar a pagar coisas que você imaginava ter pago. Existe isso? Existe. É um fenômeno relativamente raro. O direito tributário ele é regido por um outro princípio, que é da irretroatividade. Então, uma lei de hoje não pode, se for modificada, se aplicar a eventos passados. Mas isso daí que você comentou acontece porque, às vezes, um assunto se arrasta nos tribunais por muito tempo e, quando ele é decidido que ele é uma tributação válida, as pessoas que não vinham pagando têm que pagar tudo de uma vez. Então, é uma triste realidade, sua assessoria está realmente muito bem informada, é assim mesmo. A assessoria é meu irmão, que é meu assessor, que me diz, cara, você está devendo isso, isso, isso. Olha, a gente ouve a questão da reforma tributária o tempo todo, né? Precisa mesmo ter uma reforma tributária e por que precisa ter? Tá, que precisa. O nosso sistema de tributação, ele tem alguns elementos que o tornam muito obsoleto e injusto. Eu, embora dê aulas há 22 anos, tá aqui, eu preparei um roteiro aqui porque eu não falo sem preparação, Tá. e eu coloquei 3 razões fundamentais para que essa mudança seja realmente necessária, né? Mudança que é indispensável. Há uma enorme tributação sobre o consumo, e depois eu te explico por que isso é algo prejudicial, uma alta complexidade da normatização e uma arrecadação de tributos que é cara e ineficaz. Então, do meu ponto de vista, analisando esse projeto de reforma, esses são os 3 fundamentos pelos quais essa reforma, de fato, precisa ser realizada. Vamos repetir? Há uma grande tributação do consumo, é isso? É. Que mais?
uma alta complexidade das normas. Tá. Então, quem está assistindo essa live aqui deve estar percebendo que, apesar do meu esforço, falar sobre direito tributário é uma coisa muito abstrata, assim. Então, isso é incentivado pela grande complexidade normativa. E a cobrança de tributos no Brasil ela é muito cara e ineficaz, o que torna a sonegação, do meu ponto de vista, o maior mal que existe no nosso país. Ele é muito pior, esse mal, do que a corrupção. Quando eu fui para Coimbra fazer meu pós-doutorado, eu tive contato com um amigo que estuda tributação no estado de Minas Gerais, e ele trouxe um dado que ele é confirmado na internet, muito alarmante. Para cada real desviado de corrupção no nosso país, existem 10 reais que são decorrentes, são devidos de sonegação. Então, o grande mal da nossa máquina pública, da nossa sociedade, não é a corrupção, embora ela seja terrível, é a sonegação de tributos. E precisava ter uma estrutura mais azeitada, digamos assim, para que esses tributos sejam de fato pagos. É que eu acho que às vezes as pessoas entendem corrupção, aquele cara que levou uma grana de um órgão público, etc., e não percebem que às vezes tem um lobby que desvia dinheiro da saúde pública, da educação pública para privada. Quer dizer, isso também é uma forma de corrupção, ninguém lembra disso, não é? É verdade. E um dado que é muito curioso, Taki, qualquer pessoa que nos assiste, nos ouve aqui, pode fazer essa pesquisa. Eu não vou dar nomes, mas são dados públicos. Se você digitar no Google maiores devedores de tributo no Brasil, nós vamos nos surpreender, porque pessoas jurídicas as que mais devem são bancos, empresas de telecomunicações são grandes devedores, empresas aéreas também. E entre as pessoas físicas, nós temos na lista dos 10 maiores devedores de tributo no Brasil empresários que são louvados pela sociedade, que escrevem livros sobre como atingir o sucesso, que são donos de grandes empresas, que às vezes ficam até metendo o dedo na cara dos outros em relação a problemas sociais do nosso país, mas são grandes caloteiros de tributos. Eu tive contato, pelo menos, com 2 empresas que simplesmente nunca pagaram tributo. Grandes empresas, tá? É uma forma, meu pai sempre diz isso, é o empréstimo mais fácil que pode ser feito é você não pagar tributo. E como a máquina de arrecadação é uma máquina muito ineficaz, isso acaba trazendo, de fato, uma vantagem para quem simplesmente decide não pagar tributos. Então, ó, você não precisa falar, eu estou jogando no Google e eu estou vendo aqui Petrobras, Vale do Rio Doce, Bradesco, Olha não fala aí. nada. Eu estou lendo do Google, então a gente não vai tomar um pau de ninguém. Tabaco bom, tem um monte de dívida, é só jogar mesmo no Google os maiores devedores de tributo no Brasil. E quais são as mudanças que essa reforma tributária está trazendo para a gente, Ale? Então, Taki, eu tenho falado muito sobre reforma tributária e normalmente eu elenco 15 pontos, mas eu não vou ser o amigo da onça de estragar amanhã de sábado para falar de todas essas mudanças. Algumas são muito do nosso dia a dia, então, se você me permite, eu vou focar naquelas que têm um impacto maior sobre a nossa vida cotidiana. Então, um dos elementos de mudança é a história de cobrar o imposto de doações, ou melhor, de dispensar o imposto de doações quando ele é feito em relação a instituições sem fins lucrativos. Então, a doação passaria a não ser tributada quando o donatário é uma instituição dessas sem fins lucrativos. Há um segundo ponto, uma unificação de alguns tributos, embora muito tímida ainda, ela está sendo proposta, está sobre a mesa. Um terceiro ponto que me parece ser o mais brilhante aqui, tá? Que muitas críticas precisam ser feitas a essa reforma,
mas por uma questão de justiça é preciso também que a gente mostre o que há de positivo, que é um sistema de cashback, né, de devolução para as famílias de menor renda, de impostos que são pagos sobre o consumo. Esse é um ponto brilhante, tá? Já que a gente não consegue fazer uma profunda tributação sobre a renda, sobre os dividendos da renda, sobre grandes fortunas, porque não há consenso no Congresso sobre isso, você devolver uma parte da tributação para pessoas que são economicamente mais frágeis, não só você lança mais dinheiro na economia, como você atende àquela determinação constitucional de capacidade contributiva. Eu gosto de dizer que a Constituição não é um livro de autoajuda, a nossa Constituição não é um livro de conselhos, o Constituinte determina que sejam feitas certas coisas, e entre essas determinações tem essa tributação que tem que ser dosada em função da capacidade econômica. Essa ideia do cashback eu acho brilhante, tá? Que é um terceiro ponto aqui que eu destaco. A cesta básica também terá uma desoneração tributária, o que me parece ser algo excelente. Tem muitas outras coisas aqui, eu vou destacar mais 2 pontos só. Haverá, se de fato essa proposta de emenda for aprovada, uma diferenciação nas notas fiscais do que é o preço do produto e do que é tributo. Mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, que a gente vai comprar alguma coisa lá, não é outlet da Flórida, e tem o preço. Quando você vai pagar, o preço não é aquilo é só o valor da mercadoria e você paga a tributação separadamente, digamos assim. Então, essa é uma proposta, tenho minhas dúvidas se isso vai funcionar, uma coisa boa no país, mas de fato é uma proposta que faz parte dessas emendas. E o dado mais triste para a gente, tá, que falo aqui também como um profissional liberal, é que a não ser que seja mudada essa reforma, a tributação sobre escritórios de advocacia, sobre clínicas, ela vai quase que triplicar. Então, alguma coisa precisa ser feita no curso dessa reforma para que isso seja corrigido. Porque não é que profissionais liberais não tenham que pagar mais tributos. Talvez a gente até tenha que pagar mais tributos. O problema de você estabelecer essa tributação é que a partir de um certo ponto de carga tributária, já tem estudos que mostram que o dinheiro não vai para os cofres públicos. Há um mecanismo de sonegação, como se as pessoas não suportassem uma tributação acima de certo percentual. Então, simplesmente é inútil você triplicar a tributação sobre profissionais liberais, além de algo profundamente injusto do meu ponto de vista. Porque o problema fundamental está que ninguém ataca. Nós temos que tributar as grandes fortunas. Temos que tributar os dividendos. Temos que ter um imposto de renda mais justo. Esse é o coração da necessidade brasileira de reforma. O resto é para fazer fumaça. Giorgio, eu, pelo menos como médico, pago muito imposto de renda. Não está na hora de vocês começarem a pagar, não. Eu pago muito imposto de renda. Agora, deixa eu te perguntar. Eu outro dia atendi, no consultório, atendi alguns advogados que me disseram assim, bom, mas se continuar desse jeito, não vai dar para ter escritório, não vai dar para continuar trabalhando. Isso é um pouco de catastrofismo, não é? Mas expressa essa coisa que você está dizendo do aumento muito grande, não é isso? Triplicar se a gente mantiver como essa reforma está estabelecendo. É possível que haja uma adesão maior ao Simples, por exemplo. Então, o meu escritório de advocacia está no Simples. E aí o impacto seria menor dessa tributação. Mas eu não acredito que isso vá significar um aumento do informalismo. Simplesmente tiraram, como bode expiatório dessa reforma, sacaram os profissionais liberais e eles vão ser os grandes perdedores nessa reforma. Então, tem muito efeito simbólico também, viu, TAC? Muitas coisas que são prometidas, mas claramente não serão aprovadas. Então, os conselhos de classe, por exemplo, já estão fazendo um lobby danado para que seja revisto esse ponto da reforma. Assim, a OAB, o CRM
de vocês, e eu não sei em relação aos médicos, mas a OAB é uma instituição muito poderosa para fins de mudança de regras que desfavoreçam advogados. Todo mundo no Brasil é advogado. Então, a OAB é muito forte nesse ponto e eu tenho certeza que pelo menos os escritórios de advocacia vão ficar de fora. Eu assino embaixo nisso que eu estou falando. É uma aposta com 100% de chance de eu ganhar. A gente precisa ver também qual é a profissão mais comum entre os deputados e senadores. Provavelmente advogados. Quer dizer, não sei, estou chutando. Ou uma das mais comuns, pelo menos. Acertou na cabeça. Foi? Foi. Tá. Olha, eu ia te perguntar algo que um colega seu aqui, doutor Anderson, já nos colocou em xeque. Eu lembro, há alguns anos, quando a França começou a tributar pesado grandes fortunas, o Gérard Depardieu se mudou para a Rússia. Isso. Né? E o seu colega, o doutor Anderson, está dizendo o seguinte: grandes fortunas são nômades. Você taxou demais, os caras levam dinheiro para fora. É assim? É tão fácil assim? É muito fácil, principalmente porque os donos dessas grandes fortunas são pessoas que têm facilidade de viajar pelo mundo, de transferir dinheiro para paraísos fiscais. Então, é relativamente simples fazer isso que o grande ator fez. E poderia acontecer no nosso país, está dentro daquela ideia de que a partir de um certo percentual de carga tributária é inútil você ir aumentando, porque as pessoas vão arrumar mecanismos não só de sonegação, como de fuga da tributação. Otaque, me permite dizer uma coisinha aqui. Você, como é um sujeito muito inteligente, você pescou no ar aí alguma coisa muito importante sobre o nosso direito. As grandes fortunas estão previstas na Constituição como objeto de tributação. O imposto sobre grandes fortunas nunca foi criado, que é muito raro no nosso país poder criar um tributo e ele não ser criado, porque os congressistas são potenciais contribuintes de tudo que é imposto que recaia sobre as grandes fortunas. E os sujeitos não querem dar um tiro no pé. Então, essa análise que você fez, que você pegou aqui no ar, ela é perfeita. Perfeita mesmo. Muito do que a tributação brasileira é hoje de injusta é porque deputados e senadores não querem pagar mais tributo. Isso é uma verdade incontestável. E você falando que é fácil, deve ser mesmo, porque recentemente, aí, para trás mente, né, como diz o Dorico Paraguaçu, um dos ministros da Fazenda tinha dinheiro num paraíso fiscal em dólar aí, estava tudo bem, né? Bom, escuta, Ale, e essa história que eu fiquei furioso outro dia, quando eu estava ouvindo, outro dia já faz algum tempo, jet ski não paga imposto, lancha não paga imposto, jatinho não paga imposto, arma, o imposto foi de maneira importante reduzido. Isso é um pacote de bondade ou é de maldade? Então, tá, que esse ponto tem um mal entendido. Na verdade, a propriedade de barcos e aeronaves sempre foi tributada no Brasil. É que não pagava IPVA. Aí, esse último governo aí que nós tivemos, ele isentou barcos e aeronaves, parcialmente sim, mas houve uma isenção. Então, não é que barcos e aeronaves nunca foram tributados, jet skis e outros equipamentos. É que eles não pagam IPVA, que é um imposto estadual, mas há algumas taxas federais que tornam essa tributação um pouco menos injusta. Mas, com certeza, não são os 4% de IPVA que a gente paga detestando no começo do ano aí sobre os nossos veículos. Então, esse é um mal entendido que precisaria ser corrigido na divulgação que a imprensa faz do pacote de injustiças dessa reforma. Essa reforma é muito tímida, viu, Tac? Esse é o ponto que eu mais ataco e que precisa ser atacado mesmo. Eu não sei se não há consenso no Congresso suficiente para avançar nessa reforma, mas ela é muito pouca. E, principalmente, ela não tira a tributação do consumo sobre a renda. Eu falei isso já umas 4 vezes aqui, tá? Que eu preciso esclarecer por que é injusto você tributar o consumo. Porque se eu, Alexandre Maza, que sou um ex-guarulhense, de origem humilde,
e com uma propriedade muito baixa for na papelaria e comprar essa caneta, eu vou pagar os mesmos 18% de ICMS que o TAC pagaria sentado em cima de todo o Que seu isso? patrimônio. Não, Que só isso? para pegar exemplo de alguém com uma alta capacidade É um, contributiva. é um traíra, você é um traíra. É brincadeira. O que significa que não importa a pessoa que vá comprar algo ou a capacidade econômica dessa pessoa, ela pagará os mesmos 18% sobre a compra dessa caneta. E isso é terrivelmente injusto. É muito fácil você tributar o consumo, porque a tributação de consumo fica escondida. Eu, você, os privilegiados aqui da sua audiência, temos condições de entender que nas notas fiscais há um destaque ali para a tributação. Mas as pessoas que não têm tanto esclarecimento, elas não percebem que elas estão sendo profundamente tributadas no consumo. Ao passo que a tributação de propriedade e renda, ela é muito gritante, porque são tributos que normalmente vêm na forma de boletos, o IPTU, o IPVA, e você não consegue negar que há uma tributação ali. Então, tributar o consumo só perpetua as profundas desigualdades que existem no nosso país. Então, esse ponto, repito, precisaria muito ser modificado, tá? Ô, Sardenberg, ele me pergunta se eu pago muito ou pouco imposto. Eu acho que é muito imposto, mas muito ou pouco é sempre um julgamento relativo, né? Não sei o que é isso. Outro dia, aliás, se o Carlos Alberto quiser dar um palpite aqui, a gente aceita, né? Isso é uma honra. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa da indústria automobilística, e aí acho que é sempre o mesmo discurso. Pô, o carro é caro, mas você não sabe quanto de imposto tem no carro. O carro é sobretaxado, se o imposto fosse diminuído, mais gente comprava automóvel, a gente produzia mais automóvel, isso é um castelo de cartas que aumenta para todo lado. Tá certo isso? Tá certo, mas a gente precisa entender por que, por exemplo, nos Estados Unidos, que sempre são o paradigma de comparação de tributação sobre carros, por que lá a tributação pode ser baixa e aqui a tributação tem que ser alta sobre a aquisição de veículos. O modelo constitucional dos Estados Unidos é um modelo essencialmente de garantia de liberdades. A própria formação dos Estados Unidos, em que vários estados surgiram para abrigar determinadas denominações religiosas que sofriam perseguição na Europa, esse modelo faz com que o Estado seja considerado um grande invasor. Então, tudo que a Constituição americana se esforça é para ter um Estado enxuto. E aí a cobrança de tributos ela não é tão necessária assim. A nossa Constituição, tá, que ela é o oposto da Constituição norte-americana. Nós temos o compromisso social assegurado na nossa Constituição de redução de desigualdades. Então, o nosso Estado precisaria ser mais eficiente, ele é um Estado paquidérmico, se você me permite a utilização dessa expressão, mas não daria para ser diferente, porque a tributação teria que ajudar na redução de desigualdades. O problema é que a gente paga tributo e não vê nada sendo entregue em troca disso. Então, há uma sensação muito grande de injustiça. Nós, tá, que me permita te incluir aqui, que fazemos parte de uma classe média alta, ou classe alta, no caso do Sardenberg, por exemplo, nós temos essa sensação de injustiça na tributação, mas a gente precisa pagar tributo. Porque esse nosso tributo sustenta um regime público de saúde, que eu já te vi falando sobre isso, é um grande orgulho a existência do SUS no nosso país, e ele é sustentado por tributos que nós, das classes mais altas, pagamos. A questão é que a gente não vê esse retorno acontecendo. A verdade, tá, que é que a gente precisa muito pouco do Estado, nós nas classes mais altas. Nós temos plano de saúde, então não usamos o SUS. Nós temos carros blindados, então a segurança pública nos incomoda, mas ela é tão necessária. Basicamente, a gente quer que o Estado não enche o nosso saco. Mas
quem precisa efetivamente da máquina pública para uma educação gratuita, para uma saúde gratuita, não conseguiria atender a esses objetivos sem que nós pagássemos mais tributo. Então, há uma profunda diferença entre os modelos de constituição do nosso país e dos Estados Unidos, e essa comparação é muito injusta. Então, o seu amigo que é da indústria automotiva, ele replica um pouco dessa comparação que não é honesta de se fazer, porque são modelos de Estado muito diferentes. Se um sujeito tomba com um ataque de uma doença muito grave em Nova York, ele não será atendido por alguém da rede pública. Se ele não tiver plano de saúde, ele é largado lá. Aqui, se eu tropeçar aqui na Avenida Paulista e bater minha cabeça, talvez em 5, 10 minutos eu seja acudido por uma ambulância dos bombeiros ou de um hospital público. Há uma profunda diferença nessas coisas. Tem um documentário, tá, que não sei se você assistiu, do Michael Moore, sim, que chama Sickle. E ele, sendo um americano, ele desvenda o modelo de Estado americano comparado com o modelo europeu, principalmente o francês, que tem esse culto ao Estado que nós brasileiros somos obrigados a fazer também por causa do nosso modelo de Constituição, e ele mostra a profunda fragilidade da estrutura pública nos Estados Unidos. No Brasil, precisaria ser melhor, mas é razão de muito orgulho a existência do SUS, por exemplo. Vamos ver se eu entendi. Você me disse que a Constituição americana não privilegia a distribuição de renda, ou como é que é? Me explica de novo isso que você falou. Não privilegia. Basta a gente lembrar que no governo Obama, ele propôs uma reforma do sistema de saúde norte-americano, ele foi apedrejado pelos republicanos de uma forma até covarde. E o que ele estava propondo ali na reforma da saúde norte-americana? Que eles tivessem um esboço de SUS. Não seria o nosso SUS, mas um esboço de SUS. E lá a criação da Constituição foi um acordo mínimo entre os estados para a delegação de alguma dessa soberania que os estados tinham em favor da União. A gente chama isso de federalismo centrípeto, quando você tem um acordo entre os estados para que haja um mínimo de estrutura no governo federal. E o nosso federalismo é o oposto disso, porque ele nasceu concentrado e algumas coisas foram entregues para estados e municípios em matéria de competência. Então, são histórias muito diferentes também dos dois modelos de Estado. Por isso que tem a questão das armas lá, né, Tati? O sujeito, ele se considera um indivíduo 100% livre. Nesse documentário do Michael Moore, ele diz que em alguns estados americanos você abre uma conta de banco e ganha um rifle, sem ter que pagar nada. E todas as vezes que eu vi alguém perguntando para um americano se numa guerra ele defenderia o governo federal ou o próprio estado, todos que eu vi respondendo diziam que eles defenderiam o próprio estado. Então é uma concepção diferente de sociedade também. Você sabe melhor do que eu, mas esse modelo americano não tem a ver com aquela coisa do Max Weber, a moral protestante e a meritocracia. É um pouco essa formação, não é? Uma formação protestante? Isso está no caldo de cultura, vamos dizer assim, no cimento que construiu a sociedade norte-americana. E esse é um dado muito interessante mesmo, o impacto que um país de maioria protestante traz sobre a concepção do trabalho e do esforço individual, muito diferente de um estado como o nosso. Eu li recentemente que a maioria dos americanos agora é católica, por causa das imigrações latinas e tudo mais. Mas o protestantismo é um dos grandes alicerces da formação da sociedade norte-americana. Então, tem tudo a ver, sim, com essa lógica da ética no trabalho do Weber. Eu vou comentar com você aqui duas colocações. Meu querido Marcos Terra coloca assim: a burocracia nos impede de termos melhorias tributárias. Professor, eu acho que você falou isso. E a Edi coloca uma questão interessante, que eu acho que é muito ideológica. Mas se colocar sobre a renda final,
dessa forma não compensa ser rico ou lutar para ser. Essa é uma grande discussão ideológica se a riqueza é algo que deve ser conquistada a qualquer custo, a qualquer preço. É uma questão que transcende o que nós estamos conversando aqui, não é? Isso é uma discussão mais política do que jurídica, mas é um ponto interessante. Agora, só para colocar um pouquinho de gasolina na fogueira aí, é preciso dizer que há muitos mecanismos de crescimento da riqueza. Um deles é a pessoa ter herdado um grande patrimônio. Ou seja, eu, pessoalmente, aqui vai uma opinião minha, acho profundamente injusto ou injusta a existência de uma herança. Porque sem ter mérito nenhum, a não ser fazer parte de uma família abonada, o sujeito herda um patrimônio que quem não tem esse privilégio da herança é um patrimônio que é infinitamente maior e injusto. Então, só para a gente colocar aqui uma pitada nessa discussão sobre a justiça ou não da capacidade econômica que os ricos têm. Talvez por eu não ser rico eu tenha essa visão, mas sempre vale a pena ser rico, tá? Que o que você está dizendo é que muitas vezes esse camarada vira rentista, não é isso? Fora isso. Exatamente. Ele não produz nada que seja útil para a sociedade e ainda não quer ser tributado. Ele faz dinheiro do próprio dinheiro. Também é outro ponto para a gente pensar se isso é justo numa sociedade desigual como a nossa, né? Daqui a pouco Sardenberg vem bater em mim, e não sei se você vai querer bater em mim, mas eu sempre... O pessoal vai ficar bravo, mas eu gosto muito do ditado, que eu acho que é do Brecht, que ele dizia que eu não sei qual é o maior crime, se é roubar um banco ou fundar um, né? Você não acha que os bancos... Olha outra coisa complicada. Bancos não deveriam ser estatais com o interesse de desenvolvimento? Quer dizer, banco não deveria ser um mecanismo da sociedade se desenvolver em vez de ser privado? Nós temos dois grandes bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que mal e mal já atendem um pouco essa necessidade de que haja bancos estatais. Eu não iria ao ponto de dizer que todo banco tem que ser um banco estatal, mas vai aqui mais uma opinião pessoal minha, tá? Que os bancos são o diabo, a encarnação do próprio mal. Então, por muito menos do que os bancos fazem no país, donos de banco já passaram maus bocados aí em outros países. Eu ouvi alguém dizendo, talvez com um excesso de exagero, que se o Brasil tivesse uma queda da Bastilha, os primeiros que iriam ser derrubados seriam os donos de banco, né? Eles são a encarnação do demônio mesmo, tá? Alguma coisa precisaria ser feita contra eles, mas aí é um problema mundial, né? Não é só uma questão brasileira. É a história do Brecht. Eu não sei qual é o maior crime, roubar um banco ou fundar um. Mas vamos lá, antes que alguém chame a gente de esquerdopata, a mim também. Qual é a mudança que haverá no pagamento do IPVA? IPVA e IPTU, até eu sei o que é. Acho que qualquer contribuinte sabe. Qual a mudança que vai ter em IPVA? São os dois impostos mais próximos da realidade de todo mundo, né, tá? Simplesmente porque a gente recebe no começo do ano um boleto e a gente sabe o que pode acontecer se a gente não pagar. Então, ano após ano, nós somos lembrados dos dois malditos impostos, né? O IPVA e o IPTU. Em relação ao IPVA, está sendo proposta uma mudança que eu também aprovo, eu considero uma mudança muito válida, que é você diferenciar a tributação no IPVA em função da preservação do meio ambiente. Não está regulada essa mudança, mas seria algo parecido com carros que não poluem ou poluem menos, pagariam menos IPVA do que os carros mais poluentes. É que aqui a gente resvala num outro problema que foge um pouco do mundo do direito, que é um elitismo na tributação do IPVA. Basicamente, quais são os carros que poluem mais? Os carros mais antigos, que são os carros acessíveis para a população mais carente.
E os carros que poluem menos são carros elétricos e que, obviamente, são incrivelmente mais caros e fazem parte da realidade das elites econômicas. Então, é muito delicado você mexer nesse ponto, que envolveria também a questão de rodízio, porque os ricos podem ter um segundo carro, mas aí é uma discussão, como eu ouvi outro dia, que pode englobar Deus e toda a sua obra, né? Uma discussão muito ampla, mas a ideia é essa mesmo, é uma mudança interessante, desde que a gente não resvale mais uma vez num preconceito elitista contra os pobres. Cara, eu já gostava de você, agora gosto mais ainda. Muito obrigado, tá? Que eu sou bom E mesmo. aí, e o IPTU? Obrigado. E o IPTU? O IPTU, ele é uma maldição também. Ele é uma maldição, porque ele é um imposto que tem pouca mudança em relação à riqueza das pessoas. Ele é um imposto também, como a gente fala, lançado de ofício, é um imposto de boleto. Então, todo mundo sabe que o IPVA existe, que o IPTU existe, que ano a ano ele é exigido da gente. Precisaria ser o IPTU mais alto para quem é mais rico do que acontece hoje. Eu insisto nesse ponto, tá? Que uma hora nós teremos que discutir a tributação sobre renda e proventos de qualquer natureza. E posso te dizer uma outra coisa, Taki, que aí a polêmica não acaba mais, mas eu estou aqui lançando a ideia no ar, quem pegar, pegou. Nós precisaríamos tributar as instituições religiosas no nosso país, Taki. O fato delas serem imunes é um problema muito sério. Quando eu tive em Salamanca, no meu segundo pós-doutorado, alguém disse lá que muito da crise econômica pela qual a Grécia, sua Grécia, passa, seria mitigada, se não resolvida 100%, cobrando tributo da Igreja Ortodoxa. Mas aí é para ser incendiário mesmo, né, Tati? Ó, você tem duas meninas lá, eu tenho o meu aqui aprendendo com você. Manda ele ficar quietinho aqui aprendendo com você. Ô, Taki, ele não é santista, não, né? Olha, ele morava no Rio, ele é flamenguista, mas hoje à tarde eu vou com ele na loja do Santos e eu vou comprá-lo. Ou seja, vou dar um monte de camisa e até uma grana por fora, para ver se ele torce pro Santos. Aí já vai dobrar a torcida do Santos, já vão ser 2 no Brasil. Escuta, a hora que você falar que as igrejas e os bispos, etc., precisam pagar imposto, os caras vão colocar aquela música Show Satanás aqui para nós, né? Mas vamos pensar bem, Taki. Não seria o caso mesmo de, pelo menos, instituições religiosas que formam grandes fortunas teriam que pagar imposto? Elas não pagam. A terra pode girar ao contrário, mas elas continuarão sem pagar. Só que se eu tivesse o poder de refazer a Constituição, eu não criaria, mais uma vez, essa imunidade a instituições religiosas, não. Você, com a cultura que eu admiro, citou o meu país, lá dos meus pais. É isso mesmo, a Igreja Ortodoxa na Grécia é dona de terras, de aplicações. Eles são muito ricos e não pagam imposto. Ontem eu estava vendo aí um outro partido, aí você estava falando de taxar a instituição religiosa. O Partido Republicano é um partido de bispos, né, da igreja. Então isso não vai passar nunca, não é? Jamais. E outro ponto, antes que me acusem aqui de ser tecnicamente fraco, não dá para tributar igrejas no Brasil porque a Constituição proíbe. Nenhuma emenda constitucional faria isso. Mas se nós trocássemos a Constituição de 88 por outra, essa discussão, do meu ponto de vista, faria muito sentido. E olha que eu sou presbiteriano, é possível que um tomahawk venha do meu pastor para o meu peito aqui de defender isso, mas eles que não nos ouçam, né, Taki? Bom, mas você é presbiteriano, o meu problema é neopentecostal, que é outra coisa, não é? Pois é. Quer dizer que a Constituição cidadã ofereceu isso para as igrejas e para os templos, é isso? Constituição não foi só a Constituição cidadã. Isso vem de todas as nossas constituições anteriores. Uma, digamos, tolerância que a religião sempre tem que ter
num país, é liberdade de culto. Não estou dizendo que a liberdade de culto tenha que deixar de existir, mas, pelo amor de Deus, né? Você pega, por exemplo, e aqui eu vou me meter em confusão de novo, falando da escola das minhas filhas. Minhas filhas estudam num colégio da rede jesuíta. O patrimônio que os jesuítas têm é algo incalculável, é impensável. E eles foram muito vítimas de injustiça. Os jesuítas foram expulsos do país mais de uma vez. Em Portugal, eles foram atropelados e a propriedade confiscada. Mas é algo para se pensar, né? Eles têm um patrimônio absolutamente espetacular e sem pagar imposto. Fica no ar aqui, Taki. Eu estou lembrando, você falou deles serem expulsos, eu estou lembrando do Marquês de Pombal, não é? Exatamente, tá? Que eu evitei falar o nome dele porque achei que não era o caso, mas foi ele mesmo, o inimigo número 1 dos jesuítas portugueses. Eu aprendo com você. De vez em quando você fala alguma coisa, eu vou ler para aprender com você. Tá vendo? Outra coisa, olha, uma academia faz tão bem quanto uma igreja. Deveria tudo que fosse em favor da saúde não ter imposto. Bom, não concordo, tá? Também não concordo. Eu vou lembrar que em outros países quem sonega, e eu fiquei surpreso com essa lista enorme que você falou que tem no Google, eu achei. Você lembra da história do Al Capone? Que ninguém conseguiu prender o Al Capone pelos crimes dele, mas ele foi preso por sonegação fiscal. Foi. Né? Tem algum jeito de combater a sonegação fiscal aqui? Tem, Taki. Só que não é um jeito que dá voto. O jeito, eu venho defendendo isso há muito tempo atrás. Não porque minha mulher é do fisco e minha mãe foi do fisco. Procuradoras, respectivamente, do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Mas a gente precisaria criar, isso dá arrepio, mas eu vou falar aqui porque tem que ser dito. A gente precisaria criar um superfisco no Brasil. Superfisco é reestruturar as procuradorias, dar capacidade tecnológica para que o fisco consiga enfrentar a inteligência artificial dos escritórios, algoritmos também que os escritórios utilizam. O fisco no Brasil é 1.0, a Receita Federal, a Receita Estadual, eles são mal pagos e não tem estrutura nenhuma. E aí você pega esses sujeitos aí que ficam apontando o dedo na nossa cara na televisão, em campanhas anticorrupção e não sei o que mais, eles conseguem fazer sonegação, e não é todo devedor que sonega, isso é importante. Tem gente que deve tributo porque não consegue dar conta. Mas a ideia de você deixar de pagar tributo como uma forma de movimentar o caixa da sua empresa, isso é muito cruel. Esse é um sonegador. E há uma rede de supermercados no Brasil, tá? Que Deus me livre de cometer uma inconfidência, então nunca vou dizer o nome aqui. Mas há uma rede de supermercados no Brasil que é uma política financeira da rede não pagar tributos. Eles são cobrados de tributos e rolam as dívidas em grandes bancas de advocacia. E aí, por manobras financeiras, que eu nem sou a pessoa certa para comentar, acaba sugerindo uma condição econômica da empresa, uma melhoria nas ações da Bolsa, mas que é vitaminada por uma política de sonegação. Isso é muito injusto, Taki. E repito, esses sujeitos apontam o dedo na nossa cara e são janela de vidro. Você não vai dizer o nome, mas é uma rede de supermercados que andou mudando de nome, de nome não, mas de proprietário nos últimos anos? Essa mesmo, que o proprietário é endeusado com livros de enriquecimento, é tratado como uma sumidade, mas é um grande caloteiro. Eu recentemente fui convidado a organizar um evento médico. Eu era organizador. Aí chegaram com o nome de uma dessas pessoas, aliás, exatamente esse atleta. Eu falei, olha, ou ele ou eu. Se ele for chamado para falar, eu deixo de organizar o evento. Porque é de um cinismo o Brasil e tal, gente que deve, né? Não dá. O que me perdoa, deixa eu esclarecer só um ponto aqui sobre a tributação da saúde pública, para eu não ser injusto. Quando eu digo que
não seria correto você desonerar a indústria da saúde, vamos dizer assim. Eu estou pensando nos grandes laboratórios, tá? Você tem muito mais condição de falar sobre isso do que eu, mas os laboratórios internacionais são empresas incrivelmente lucrativas, que gozam de benefícios fiscais em muitos países, e, no entanto, o que elas querem é a grana. Então, quando você desonera a atividade de saúde, você está favorecendo multinacionais aí que fazem parte da maior estrutura de lobby dos Estados Unidos, por exemplo. Por isso que eu falo que não é que eu sou contra a desoneração da saúde, só precisa deixar os laboratórios de fora, porque eles são máquinas de gerar dinheiro impressionantes. Precisa separar o joio do trigo, porque inclusive esses grandes laboratórios internacionais fazem grandes remessas de lucro da matriz. Não é exatamente isso? Exatamente. Eu perguntei o que a reforma não contemplou, que você não falou. Ó, depois eu tenho uma pergunta aqui que eu vou perguntar sobre herança. Alguém está bravo aqui. Fala isso aí. Então, mais uma vez, é uma discussão polêmica. É que eu não vou fugir de polêmica, não, viu, Taki? A existência do Instituto da Herança, embora seja uma das colunas do modelo capitalista, é algo profundamente injusto, não é, Taki? Eu não tenho herança nenhuma para receber dos meus pais, porque a minha família só tem lascado. Mas se eu transmitisse herança para as minhas filhas ou algo assim, elas nasceriam sem mérito nenhum em ter esse dinheiro, simplesmente por herdarem. E outras pessoas, tantas outras pessoas, têm que começar da estaca zero, antes da estaca zero ainda, para conseguir angariar algum patrimônio. Eu acho injusto, sim. Tá, aqui assina embaixo aqui no que eu disse. Em relação a o que precisaria estar na reforma e que não está, tributação de renda, tributação de grandes fortunas. Esse cashback tá e é uma ideia que precisa ser mantida. Mas outro ponto que precisaria mudar é a Zona Franca de Manaus, tá? Porque, olha eu me metendo na 8ª polêmica nessa live. A Zona Franca de Manaus, ou seja, um lugar de benefícios fiscais no nosso país, foi instituída pelos militares para desenvolvimento estratégico da Amazônia, para ocupação, questões de segurança e tal. E ela já cumpriu a missão dela. A Zona Franca transformou Manaus no 3º maior polo industrial do nosso país em termos de arrecadação. E outras capitais do norte do país mereceriam ser zonas francas também para estimular o desenvolvimento. Por que fica em Manaus novamente? Eles vão prorrogar os benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 60 anos. Por que não a Zona Franca de Rio Branco, a Zona Franca de Macapá, em Roraima, uma Zona Franca? Então, precisaria trocar qual é a Zona Franca do nosso país para desenvolvimento de outras capitais que estão muito abaixo de Manaus, né, em termos de desenvolvimento econômico. Está chegando algumas perguntas aqui por WhatsApp, mas acho que a professora Maíra Magno, moço deve ser para você, não para mim. Por favor, defenda professores da rede pública não pagarem imposto. Olha, eu não por serem professores da rede pública. Eu sou professor há 22 anos e com conhecimento de causa a respeito disso. A pessoa tem que ser pouco tributada quando ela tem uma condição econômica desvantajosa. Eu conheço alguns casos de professor, é uma super exceção, mas há casos de professores da rede pública que fazem parte de classes econômicas muito desenvolvidas. Sei lá, o sujeito ele é um indivíduo que não precisaria trabalhar, então não é a questão de desonerar professores, mas desonerar camadas da população brasileira economicamente mais frágeis, que acabaria fazendo com que professores pagassem menos. Mas não é uma má ideia, não. Muito melhor do que deixar de tributar a instituição religiosa, e eu falo, repito, tá? Como religioso. Olha, tem uma pergunta iconoclasta aqui que chegou pelo WhatsApp, perguntando o seguinte: o que você acha que deve ser feito com o dinheiro de quem morre? Fortuna ou não? Dá tudo para o Estado? Ou seja, você já vai passando apartamento no nome dos filhos? É uma forma de não fazer justamente isso? Você entendeu? Entendi, mas eu não sei responder, tá?
Eu É, concordo com a ideia geral de que o que você faz com esse dinheiro é um problema. Mas esse dinheiro precisaria ser redistribuído sem passar pelo Estado, de algum jeito que eu não sei. Porque se o Estado ficasse com esse dinheiro, você já viu o que ia acontecer em termos de corrupção. Mas o sonho numa sociedade ideal, do meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, não, viu, Taki? Se a pessoa discordar, eu acho ótimo que discorde, tem que desconfiar de tudo que eu diga mesmo. Mas alguma forma de redistribuição, sem passar pelo Estado, não sei, tá? Como seria isso? Mas eu sei que teria que ser assim. eu não sei se o Sardenberg está ainda aí, senão a gente bota ele 10 minutos aqui para falar. Mas eu vou pegar no seu pé. Você é muito meu amigo, mas eu vou pegar no seu Faça pé. aí. Quando você fala assim que não deve passar pelo Estado, porque o Estado é corrupto, essa é uma, essa é uma forma de argumentação de defender o Estado mínimo, de defender que o Estado tenha que interferir cada vez menos na economia. O problema é o Estado é o problema é a não vigilância, a não adequada vigilância, o combate à corrupção do Estado. Ainda bem que você levantou isso, porque eu tenho condição, Taki, de explicar um pouquinho melhor esse ponto. Eu nem poderia ser alguém que ataca indiscriminadamente o Estado, porque a minha esposa é servidora pública, a minha mãe é servidora pública aposentada, todo mundo na minha família é servidor público e são pessoas, obviamente, não corruptas. O que eu quero dizer é que se essa transferência de propriedade e bens passasse pelo filtro estatal, os estamentos sociais que se alocam dentro da estrutura do Estado certamente conseguiriam, por algum tipo de mecanismo, fazer com que essa redistribuição não fosse estabelecida. A culpa realmente não é do Estado, não é dos servidores públicos. A questão é dos lobbies e das classes mais favorecidas que fazem do Estado o que elas bem entendem. É muito curioso, né, Taki, que a pessoa, eu estava pensando nisso ontem, as pessoas são elogiadas no nosso país por não fazerem mais do que obrigação. Aquele sujeito, por exemplo, daquele servidor público que corajosamente fez a tributação, fez valer a tributação sobre os diamantes que As foram joias. trazidos, pois é, ele não fez mais que obrigação dele, Taki. A minha mulher, por exemplo, ela há um tempo atrás ralou o carro no shopping e atingiu o carro do lado ali, que estava sem o proprietário. Ela pôs um recado e disse: bati no seu carro e esse é meu telefone para consertar. Ela me contou, eu falei: você não fez mais do que a sua obrigação. Se alguém achar uma carteira na rua com 10 mil reais e devolver para o dono, essa pessoa vira notícia, tá? Quando ela não fez mais que a obrigação. Então, que sociedade é essa em que nós vivemos, em que fazer o óbvio merece destaque, porque nem o óbvio é feito. Meu pai me ensinou a contar o troco no estabelecimento comercial e se veio a mais devolver. Então, às vezes eu passo por situações até constrangedoras, pegando a conta e dizendo: olha, eu tomei 3 Coca-Cola, vocês estão me cobrando só 2. Eu devolvo a conta porque eu aprendi com meu pai, que é comerciante, que esse dinheiro não é meu, é um dinheiro maldito, tomado de outra pessoa. Então, tem alguma coisa muito errada, né? Quando vira notícia alguém que não faz mais do que a obrigação. Pelo jeito, Sardenberg saiu, mas essa reforma tributária é necessária para a governabilidade? Quer dizer, essa reforma tributária é importante para os cofres públicos nesse momento? Depende de como ela for finalizada, Otaki, porque também a gente fala da reforma tributária, mas são conceitos muito técnicos de contabilidade pública, de contabilidade privada, que é difícil, mesmo para quem é especialista na área, avaliar. Eu acho que ela é um passo positivo, é um movimento de muita coragem do governo federal mexer nessa caixa de Pandora, que é a tributação dos ricos, mas se você reparar bem, tá, que com exceção de nós, profissionais liberais, ninguém vai sair perdendo dessa reforma. Então parece uma reforma que cai do céu em que todo mundo vai se beneficiar. Eu quero que eles digam quem que vai ser prejudicado nessa reforma, porque
aí é possível fazer uma avaliação da justiça ou injustiça dela. Eu acho, como eu disse, uma reforma ainda um pouco tímida, porque ela não ataca a questão fundamental, que é a tributação de patrimônio e renda, e não para a tributação de consumo. O Marcos está perguntando, eu estou avançando, eu sei que as suas meninas aí estão todas bravas comigo. Elas nem estão em casa, tá? Não. Eu estou por conta de vocês hoje. Fiquem Olha, tranquilos. o Marcos pergunta, professor, poderia ponderar um pouco sobre a legitimidade do ITCMD? Então, é a mesma discussão. ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. É o imposto que se paga na transmissão de uma herança com falecimento do dono, é um imposto estadual. Aliás, que não me ouça, a minha mulher nem está aqui, está visitando a família dela em São Caetano com as meninas, mas ela trabalha especificamente com ICMS e ITCMD. Eu diria que o ITCMD ele ajuda um pouco, né? Ele tributa essa transmissão de patrimônio por herança, ele é relativamente interessante, mas a alíquota é muito baixa ainda. Poderia, não a doação, mas a transmissão causa-mortes poderia ter uma alíquota maiorzinha, assim, para ajudar na sustentação de uma estrutura estatal ideal, que seria a compromissada com redução de desigualdades. Otaki, em algum momento a sociedade brasileira vai ter que enfrentar a questão da desigualdade, enfrentar seriamente. A gente, se tiver um mínimo de consciência, a gente não consegue passar bem andando de carro importado, blindado, com uma família dormindo na rua. E é uma ilusão a condição econômica mais tranquila das classes altas. É uma ilusão porque a qualquer momento alguém pode ser assaltado. Não tem como uma sociedade avançar sem todo mundo sentar para conversar o que nós vamos fazer com a desigualdade social no nosso país. Não é possível o Brasil ser a segunda maior frota de aeronaves no mundo. É inacreditável que seja assim e as pessoas, famílias inteiras morando na Praça da Sé, sendo expulsas pelo município ali do ambiente público, simplesmente por uma higienização social, para que ela não incomode os nossos olhares. O que está acontecendo com a Cracolândia. Deixa eu comentar uma coisa que muita gente não sabe. Eu estou olhando aqui, eu estou na minha casa, no escritório de casa. Eu moro na Rua Frei Caneca. Do outro lado da rua tem um prédio que acabou de ser construído. Quando esse prédio subiu, ele é um prédio para Airbnb. Então tem lá 17 metros quadrados cada unidade. Ele tem umas luzes brancas muito fortes, a ponto de me incomodar à noite. Muito claro, como se fossem holofotes. Eu sempre achei esquisito. Por que tem essa iluminação tão forte projetada para a rua? Você sabe por quê, Taki? Para evitar que alguém durma ali na porta? Exatamente. Então, olha o tipo de sociedade que a gente criou. Se a pessoa mora na rua e não for dormir aqui em frente, ela vai dormir em frente do prédio do lado. Então, isso é algo cruel, extremamente cruel e inócuo, mas ainda assim existe essa arquitetura feita para que ninguém incomode ali o nosso passeio no final da tarde. É triste isso. Eu fiquei muito chocado quando eu soube. Mas o Padre Júlio fala muito disso, né? De uma arquitetura hostil. Coisa mais triste. Eu acho que a gente tangenciou, falou um pouquinho, mas se você me permite, eu queria que você, estamos quase no final, falasse da questão do agronegócio. O agronegócio hoje dá pouco emprego, no meu entender, paga pouco imposto, ou poderia pagar mais imposto. É um pessoal muito privilegiado dentro da sociedade brasileira. Aliás, algumas sociedades de agronegócio estiveram envolvidas aí no 8 de janeiro, segundo o noticiário. Aí. Como é que você vê a situação do agronegócio? Você quer me lascar mesmo, né, Tati? Não, eu vou para fogueira daqui a pouco. Você pode cantar Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, e a gente encerra. Pois é, a tributação do agronegócio, eu tenho até minhas dúvidas se seria algo constitucional você sobretaxar o agronegócio e não fazer o mesmo com outros ramos econômicos. Isso precisaria ser pensado juridicamente à luz da Constituição de 88. O que eu sei é que, como qualquer empresário de altíssima receita, os donos do agronegócio precisariam pagar mais tributo
do que pagam. Não o próprio agronegócio em si, porque é verdade que eles são responsáveis por um percentual muito grande da nossa economia e a máquina estatal gira e o dinheiro que eles pagam de tributo, que não é pouco, acaba sustentando a estrutura estatal que favorece as classes menos privilegiadas. Mas o produto do agronegócio, em favor de algumas poucas famílias, esse produto precisaria ser mais tributado. Otávio, eu li um livro há pouco tempo atrás de um autor chamado Cláudio Guerra. Eu não lembro o nome do livro, mas o nome do autor eu lembro. Ele é um sujeito que foi parte da repressão do governo militar e que se converteu numa instituição religiosa que eu não sei qual é, e resolveu falar tudo que ele sabia. Nesse livro, ele diz que a morte do delegado Fleury, por exemplo, ela foi realizada pelo próprio modelo, o próprio sistema de governo. Então, ele foi morto pela própria ditadura, o Fleury, o que é algo muito surpreendente. Bom, mas não foi para isso que eu disse. Ele destaca a existência do que ele chamou de irmandade, que são 10 famílias brasileiras, somente 10, que têm na mão uma máquina de manutenção de privilégio econômico. Então, muda governo, continua governo reeleito, regime militar, depois a gente volta para a democracia, e essas 10 famílias, elas não são atingidas por nada, donos de empresas de televisão, grandes conglomerados econômicos, eu não sei nem se eles te chamam por esse nome de irmandade, mas que eles existem, eles existem. E ele não conta no livro quem são. Eu fiquei muito curioso para saber. Cara, eu explorei demais você. Tem um monte de gente que eu nunca tinha visto aqui, certamente são seus alunos, advogados, um monte de gente querendo aprender. Olha, Memórias de uma Guerra Suja? Exatamente, é esse livro. Do Cláudio Guerra. É impressionante esse livro, Taki. Ele é muito impressionante mesmo, porque ele narra a decisão que o regime militar tomou numa churrascaria aqui perto da minha casa de eliminar o Fleury. Então ele foi assassinado pelo regime militar. É muito impressionante isso. Ele que era o que foi, né? Quem não conhece a história do delegado Fleury precisa pesquisar. Não vou nem fazer juízo de valor, porque não vale a pena. Mas é muito impressionante por vários elementos. Uhum. Sérgio Paranhos Fleury, uma sombra negra na história do Brasil. Aliás, quem nos revelou o nome chama Tsipras. 1985 deve ser meu Patrício. Eu deixei de te perguntar alguma coisa que você gostaria de falar agora, no final? Não, acho que sobre a reforma tributária e questões que me perturbam há muito tempo atrás, você cercou tudo muito bem. Muito orgulho de participar desse programa, viu, Taki? Você está no top 5 das pessoas que eu mais admiro no nosso país. Talvez o top 3 aí. Sou realmente muito fã, seu. Depois você me conta se as duas primeiras são familiares. Tá bom. Cara, muito, muito, muito obrigado, Alexandre. Vai ficar gravado. Amigos que assistiram essa live, sigam o Alexandre no Instagram. Quem não foi inscrito aqui no nosso Instagram, inscreva-se. E, olha, mais para frente, com o andamento dessa história, a gente podia voltar a bater papo, né? Eu acho. Foi a 1 hora mais divertida do meu mês. Tá certo. Foi a hora mais instrutiva do meu mês. Um grande abraço. Obrigado, Taki. Bom final de semana, bom sábado para todo mundo que nos assiste.